No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos chegando com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Programa este que também pode ser assistido através do nosso Facebook e também através do YouTube da TV Erechim. Lembrando que você também pode seguir a TV Erechim no Instagram. E é claro também, né? Estamos também no Instagram, se você também quiser conferir, só procurar lá lazarotto.fabio, também pode seguir no Instagram, a gente também sempre traz informações aí em primeira mão para a galera do Instagram também sobre o nosso esporte. O programa Na Resenha tem um patrocínio do Master Supermercados. Você sabia que agora durante a pandemia, até como prevenção, o Master montou uma loja online, onde você encontra tudo que tem na loja física, na loja online. Ou seja, no conforto da sua casa, no conforto do seu lar, com toda a segurança, você pode fazer as suas compras. Faz as compras, agenda um horário e o Master entrega para você. Então, participe você também dessa nova plataforma do Master, uma loja virtual completa para você. Combina o horário e o Master entrega na sua casa. Andretta transformando horizontes e System Software de gestão. Há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira os nossos produtos e serviços. O programa Na Resenha de hoje recebe meu querido amigo, colega de rádio e também, por que não, nosso colega aqui também de TV, porque tem gravado e participado frequentemente aqui do nosso programa, meu querido Joel Costa. Fala, professor Joel, tudo certo? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, nossos telespectadores. Fábio, é sempre um prazer, né? Como eu digo a você, não tem como negar esse teu convite. É sempre bom estar aqui debatendo, como também lá no nosso BV. Falar de esporte é sempre bom e principalmente com um amigo como você. Bom, Joel, sabe que essa semana aqui tem sido uma semana de, além do temporal que acabou atingindo aqui a nossa região e também, né, dividiu o foco do coronavírus com o temporal que atingiu não só a região, mas a região sul do Brasil como um todo. Mas no meio do futebol, já algumas semanas se vinha com muitas expectativas com relação ao retorno do campeonato e a probabilidade de termos no dia 19 de julho o primeiro jogo oficial do Campeonato Gaúcho, né, a partir do seu reinício pós-pandemia, ou durante a pandemia, assim podemos chamar. E as declarações recentes do governador do estado, Eduardo Leite, da sua equipe de governo, acabaram soando como um balde de água fria para os clubes, os dirigentes da Federação Gaúcha de Futebol, mas especialmente os clubes. Por mais que publicamente os clubes não tenham até se manifestado tanto sobre este assunto, nos bastidores os dirigentes de clubes ficaram revoltados com as declarações do governo do estado, na qual ele disse que o futebol não era prioridade neste momento, que haviam outras prioridades, né, o combate à pandemia e não tratar do retorno ao futebol, que não era prioritário. Bom, o prioritário ou não, eu acho que depende do aspecto que a gente vai analisar, né, Joel? Porque se a gente analisar pelo aspecto dos clubes, da saúde financeira dos clubes, da saúde financeira dos próprios atletas que estão com salários reduzidos, principalmente grande parte dos jogadores que recebem um salário muito baixo no meio do futebol. Também é um cenário complicado e muito difícil. E o retorno do futebol poderia dar um alento, né, aos patrocinadores manterem pagando integralmente seus valores, os associados manterem pagando em dia a sua associação nos clubes e assim fazer com que a engrenagem gire no meio do futebol. Mas essa decepção dos dirigentes está fazendo com que alguns clubes começam a tomar algumas medidas, João. O que te parece, né? 19 de julho, já dá para a gente quase que afirmar, não teremos reinício do campeonato? Pois é, né, Fábio? A gente já está há 3 meses discutindo, falando sobre isso, e a gente não consegue chegar
um denominador comum. E nem né? agora temos ainda certeza, né? Ainda temos até o que parece quase certo é incerto. É incerto, né? Exatamente. Então, eu vejo os dois lados das coisas. Eu entendo os clubes perfeitamente, né? Sem receita, procurando de todas as maneiras seguir o protocolo, né? Para que possa ter condições de treinamento e fazer os jogos com portões fechados, né? Mas a gente entende também a situação dos atletas, como você mesmo disse. Dos atletas eu digo até pelos dois lados. Pelo lado financeiro, né? Que dependendo da série do clube já não ganham tão bem. São poucos, é a minoria, a gente sabe disso, que ganha um salário exorbitante. Então, esses atletas que ganham menos, eles dependem de um bichinho, dependem de um agrado, uma coisa ou outra, para melhorar... Um complemento de renda, né? O seu orçamento, exatamente. Então, e além disso, Fábio, a vontade de trabalhar, a vontade de fazer o que sabe, o que gosta, que é futebol, entende? Então, eles também... Então, eu já disse outras vezes e a gente tem que repetir. O atleta, ele gosta de estar treinando, ele gosta de estar ali no clube o dia a dia, né? Trabalhando, jogando, entrando em campo com casa cheia, né? Disputando campeonatos, brigando por títulos, brigando por classificação. E agora, infelizmente, né, ele está longe disso, como a gente disse, há 100 dias ou mais, e a gente não sabe até quando. Então, realmente, eu defendo o clube na briga, nessa vontade de voltar, né? A receita, como eu falei, diminuindo os trabalhadores, o seu grupo que tem de trabalho tem que diminuir, porque não tem como pagar, né? Então, eu entendo por esse lado. Agora, também, a gente tem que entender o lado, né, do governo, porque ele trabalhou até agora em cima disso, né? São vidas, eu entendo que ele quer o bem-estar, cada dia agora aumentando, né? As bandeiras ficando pior aí, indo para pior, a curva nunca chega no total dela. No topo para começar a cair, né? Para começar a cair, né? Ele, em parte, eu entendo, não é ficar em cima do muro, mas é a realidade. Você comentou, inclusive ontem no programa, e eu concordo com você, se eles tivessem tomado uma atitude no início, né? No geral, se o governo tomasse uma atitude geral, não vamos ceder a nada, ninguém, em lugar nenhum, só vai ser liberado quando a gente liberar aqui e acabou. Nós vamos seguir esse protocolo, vamos seguir a risca, isso aqui. Aí tudo bem, estaria lá no início, ele não abriu brecha para ninguém, mas agora em alguns lugares eles abriram até ao ponto de chegarem até o governo, os clubes irem lá e falar diretamente com ele. Então isso aí complicou um pouco mais. Agora, eu entendo aqui, realmente, o nosso governador, em parte, porque ele realmente vem, a vigilância sanitária ali, todo dia, correndo atrás, procurando o melhor. Eu entendo. Não sei até quando a gente vai aturar isso, né? É o que a gente fala. Eu, sinceramente, acho que se fosse no início, tudo bem, mas também entendo, como eu estou te falando, os clubes com a necessidade, né? Inclusive, agora parece aí se organizando para trocar de estado. Não sei se isso vai ser como se diz, vamos contrariar o governador, vamos mostrar para ele que está tudo bem, mas não sei se é o certo. Até porque, Joel, o que isso são informações de bastidores, sabe? Não é aquelas que a gente vai ouvir, até pode ser que possamos ouvir nos próximos dias publicamente os dirigentes falando, mas a gente tem rede de informações, a gente tem contatos, né, tanto na federação quanto nos clubes que disputam o campeonato estadual e também com colegas da imprensa do estado todo. O que está se falando, Joel, nos bastidores? Que os clubes, aquilo que a gente falava, olha, a Federação Gaúcha, né, depois de elaborar com os clubes, apresentaram ao governo do estado um protocolo de retorno gradual dos treinamentos, né, e aí depois o retorno à competição, o retorno do Campeonato Gaúcho, né, que aí poderia ser até em uma única cidade ou até 3 cidades, como havia sido especulado.
E aí os clubes apresentaram através da federação para o governo do estado num primeiro momento ficou com algumas dúvidas, foi refeito o documento com alternativas, né, e inclusive até mesmo com protocolos mais rígidos do que aquele primeiro que havia sido apresentado, com elogios do próprio governo do estado, da própria Secretaria de Saúde e também da Secretaria de Esporte, né, que também estava acompanhando diretamente este tema. Só que aí a declaração recente do governador do estado de que o futebol não era prioritário deixou sim os dirigentes muito irritados. E aí o que se fala no meio dos dirigentes dos clubes que disputam o Campeonato Gaúcho? Dia 19 de julho é a data limite para o reinício do campeonato. Ou seja, não é uma projeção, quem sabe, pode ser que a gente vá para agosto, vá para metade de agosto. Não, os clubes, né, nos bastidores falam de que dia 19 de julho é a data limite para o reinício do campeonato. Bom, e se não retornar no dia 19 de julho? Bom, aí os clubes começam a focar em outras coisas. Que outras coisas seriam estas? As competições nacionais. Por quê? Nesta semana, os clubes da Série C, da qual o Ipiranga faz parte, apresentaram ou assinaram um documento pedindo o início da Série C do Campeonato Brasileiro, Joel, no mês de agosto, né? No mês de agosto, ainda sem uma data exata, mas dentro do mês de agosto. Os clubes vão focar, né, e aí o caso do Ipiranga, na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, mas se não tem como jogar no estado, como é que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro? O Ipiranga, por exemplo, já trabalha com a possibilidade de ir também a Santa Catarina mandar os seus jogos. Realizaram um período de treinamentos em Santa Catarina, aí a cidade mais próxima que nós temos aqui é Concórdia, que até pouco tempo atrás também era o epicentro, né, dos casos de coronavírus em Santa Catarina, mas claro que em Santa Catarina, né, cada município tem o seu decreto, então, por exemplo, o Grêmio está indo para Criciúma, lá está liberado, né, mas em Florianópolis, por exemplo, que é próximo dali, cerca de 100 quilômetros dali, não está liberado, e assim em várias regiões. Chapecó abriu no primeiro momento, depois fechou. Então, depende muito de cada município. Mas o Ipiranga sim está estudando e trabalhando essa possibilidade de ir para Santa Catarina, realizar os trabalhos lá e, inclusive, em caso de início da Série C do Campeonato Brasileiro, no mês de agosto, o Ipiranga mandar os seus jogos em Santa Catarina, João. Até porque os portões serão fechados, né? Pois é. E nesse caso, né, a gente entende. Eu imagino como a Dilson está se virando aqui, né? Os clubes não têm mais para onde correr. Você vê o associado, metade eu acho que parou de pagar, né? As receitas foram lá embaixo, a zero, e o clube negociou com os atletas aceitaram porque não tem também outra saída, né? E eu acho que a melhor maneira para o clube realmente é tentar voltar. Não tem outra solução para os clubes, né? E Concórdia, não sei, mas Chapecó, inclusive o Ipiranga tem assim um relacionamento muito bom. Tem uma boa relação. Uma boa relação com a Chapecoense. Eu acredito até que não seria problema para o Ipiranga jogar lá. O único problema que deve ter com o Chapecó, eu também pensei nisso, por questão toda de relacionamento, também acho que até Chapecó bem, enfim, a diferença de Chapecó para Concórdia é cerca de 20 e poucos quilômetros, coisa né? Boa, só que há um detalhe, Joel, que a Chapecoense, como a projeção é de início do Campeonato Brasileiro no mês de agosto, a Chapecoense terá os seus jogos também mandados, né, em Chapecó. Então, aí eu acho que vai depender um pouco, né, da questão da... E aí os treinamentos no CT Água Amarela, né, também serão realizados pela Chapecoense. Então, acho que aí pode dificultar. Agora, Concórdia, como não tem competição nacional, aí poderia, né, e até foi trocado recentemente o próprio gramado, né, do estádio de Concórdia. De Concórdia, e é um estádio assim até que acanhado, mas... E para o cenário atual, que não vai ter uma questão de torcida, enfim, somente né, os profissionais estarão envolvidos ali com o jogo, eu acho que pode perfeitamente receber as condições. Só não sei como é que está o decreto de Concórdia, se ele está autorizado ou não a realização de atividades esportivas como o futebol, né? Agora, o grande problema nisso tudo, claro, Concórdia, por exemplo, é um lugar que, como não tem atividade, ele pode liberar o estádio para o Ipiranga treinar, fazer seus jogos lá,
E isso é muito importante, Fábio, você jogar num campo que você conhece, que você pelo menos treine, você entendeu? Mesmo sem o torcedor, mas ali é a sua casa. Eu sempre digo que se você está treinando num lugar, a falta você tem a distância dela boa, os canteios você tem a distância, sabe, como a força para botar na bola, porque os campos são diferentes, né? O gramado às vezes são diferentes, né? Então, provavelmente em Chapecó vai ter esse problema, porque a Chapecoense também vai estar começando a disputar o seu campeonato e não vai querer ceder o campo. O máximo que pode fazer é ceder para jogos, só para os jogos, né? E Concórdia, talvez o Ipiranga consiga fazer um trabalho maior lá. Até um próprio trabalho um pouco coletivo, porque aqui ele não pode fazer esse trabalho coletivo. E o trabalho individual, ele tem um limite, chega um momento até que ele não resolve mais, entende? Não resolve mais, porque daqui a pouco o atleta, primeiro que o atleta 100% ele não vai ficar nunca, né? Trabalhando só por internet e tal, com indicações, coisas de treinador, não vai. Ele tem que estar presente, o preparador junto do atleta e eles ali fazendo o trabalho pessoalmente, junto com o grupo, ou às vezes também individualmente, tudo bem. Mas o futebol não é, o futebol é coletivo. Então você chega a um certo ponto que você prepara o atleta e pronto, dali ele não vai ganhar mais, ele só vai ganhar taticamente. Não, e sabe, Joel, que a gente muitas vezes fala quando chega um jogador, né? E aí para quem joga futebol, jogou futebol, e aqui a gente tem alguém que jogou profissionalmente, que foi o Joel, eu jogo amador, mas até o nosso telespectador que muitas vezes bate aquela bolinha com os amigos, enfim. Com certeza. Quanto mais você joga, mais ritmo de jogo você adquire, né? Mais você começa a ter intimidade com a bola. E no meio do futebol profissional, Joel, não é diferente. Tanto é que a gente cansa muitas vezes de dizer, né? Num primeiro momento o jogador, a gente fica um pé atrás. Pô, mas o cara não tá rendendo aquilo tudo que a gente já viu ele jogar alguns anos atrás, quando ele surgiu aqui no Grêmio. Aí ele foi para um clube lá dos Emirados Árabes, onde a forma de trabalho é diferente, né? É mais relaxado. Aí voltou para cá, mas é muito diferente daquele jogador que a gente viu no Grêmio à época. É que o jogador precisa de um período, né? Para readquirir a questão física, sim, né? E aí eu acho que nisso os clubes estão em um estágio bem avançado, né? Com os trabalhos que vêm sendo realizados. Só que aí tem aquilo que é fundamental, ritmo de jogo. E como é que se adquire ritmo de jogo? Jogando. E como é que os clubes onde readquiriram um ritmo de jogo e um nível tático, Joel, se eles não conseguem treinar? E vamos lá, eu acho que mais alguns dias tudo bem, mas alguma semana, né, 1 ou 2 semanas. Mas depois começa a entrar no estágio que só esse tipo de trabalho chega no limite. Exatamente. É o que eu tenho visto nos atletas, entende? E a gente vê, a gente comenta, e realmente eu vivi isso também. A gente sabe o que o atleta gosta e o que é bom também para o atleta. E o que é bom para o treinador, entende? Por exemplo, eu posso fazer 500 tipos de trabalho físico, entendeu? Pessoalmente, ou via internet, de qualquer maneira. Mas o campo, a parte tática, o que você vai desenvolver em campo é diferente. É diferente. Você pode estar preparado para correr até 2 horas direto. É 90, não, vamos correr 2 horas direto. Mas se você não tiver um trabalho tático, tu não tem nada. Tu vai entrar em campo como um cara qualquer, como um amador qualquer. Entende? Então, isso é importante, né? Por isso que se fala que futebol é coletivo. É importante. Os treinadores não estão tendo esse espaço. Os próprios atletas também sentem falta disso, né? Porque ele gosta. E a gente vê, né, Fábio, o nível do futebol, por exemplo, voltou. Ontem eu assisti um pouco de Botafogo e Portuguesa no Rio, a gente já falou sobre isso também. Muito pobre, né? Os comentaristas diziam, mas não tem tempo de treinar. A gente entende, é pobre, a gente que lida com futebol, a gente sabe a importância de tudo isso, o próprio Autuori falando, e a gente sabe, por isso é que a gente cobra, por isso que futebol é isso, os caras têm que estar treinando todo dia de manhã e de tarde, por quê? Porque você tem que ter a sua parte física, que é para te dar condição de desenvolver o que o seu treinador vai passar. E hoje futebol, velocidade e tática, trabalham junto, um complementa o outro. Exatamente, exatamente.
Às vezes até o cara fala, mas se eu tivesse eu bem fisicamente, eu supero. Não, você bem fisicamente, você aguenta, você pode até marcar mais, destruir mais. Mas você tem que estar bem também, taticamente, para você criar. Senão o seu time fica capenga, né? Porque Usain Bolt ensaiou aí pro futebol, pois né? É. O homem mais veloz do mundo. Então não é não simples, né, certo, Jean? você vê, é razão. Então a gente, é lamentável isso, né? E a gente espera, como a gente fala, quando a gente não sabe, a gente torce para que seja dia 19. Dia 19 já praticamente não será mais. Vamos rezar para que possa voltar logo, para a gente voltar a ver aquele belo futebol que a gente gosta, que a gente acompanha e que todos precisam, né? De uma maneira geral, o futebol ele não é só alegria, ele é um produto e que gera muita coisa, principalmente empregos, né? Exatamente. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim para a gente ampliar também e falar mais dessa possibilidade da ida de outros clubes, além do Grêmio que está indo, o Internacional também já vem trabalhando com essa possibilidade nas próximas semanas de ir para Santa Catarina realizar os seus trabalhos de preparação para o início do Campeonato Brasileiro, que num cenário mais otimista ocorre em agosto. Mas eu, sinceramente, neste cenário de incertezas, né, até o certo é mais incerto do que nunca. Rápido intervalo e voltamos já. O esporte é debatido aqui, na Resenha. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Você que nos acompanha no nosso programa que tem 2 edições inéditas, às segundas e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Programa este que também é reprisado em diversos horários aqui da grade de programação da TV Erechim. Você acompanha o Na Resenha também através do Facebook, na nossa fanpage da TV Erechim e também através do canal no YouTube, onde você pode inclusive assistir na sua Smart TV, pode compartilhar o programa com seus amigos, né? Se achar o assunto aqui do programa pertinente e interessante. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados. Você sabia que o Master agora disponibilizou uma loja online para você, uma loja completa que tem todos os produtos que você encontra na loja física nesta loja online. Faça um teste você também, faça as suas compras. Você faz, combina o horário e o Master entrega na sua casa, no horário combinado. Produtos de qualidade e fresquinhos, como se você estivesse no supermercado. Então, venha você também e compre na nossa loja online. Andretta transformando horizontes e também System Software de gestão. Há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. O programa Na Resenha de hoje está conversando com o nosso comentarista esportivo, Joel Costa, falando sobre essa possibilidade de imigração de alguns clubes aqui do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, onde estariam realizando, né, um período de pré-temporada. A maioria dos clubes já estão fazendo essa intertemporada, assim podemos chamar, né? Mas ainda, né, com o decreto do governo do estado, podendo somente realizar trabalhos físicos, sim, com bola, mas com distanciamento todo, ainda sem o contato dos coletivos, dos rachões, como são chamados, né, no meio da bola. Mas, Joel, um clube que já está certo, que vai para Santa Catarina, é o Grêmio, né? É o que está abrindo as portas, né, dessa debandada que podemos ter aí em breve de clubes indo para Santa Catarina. O Grêmio deve ficar em Criciúma, que tem um clube, né, que aliás será nosso adversário aqui na Série C do Campeonato Brasileiro, se a mesa for realizada, mas é um clube que tem uma estrutura até de Série A de Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvida alguma, Fábio, eu joguei lá, né, na época em que estava trabalhando com o Bagé, eu era auxiliar técnico do Remo, e nós jogamos contra o Criciúma lá, na Série B. Perdemos, inclusive, de 1-0, uma pressão muito grande, o torcedor
gosta muito de futebol, uma torcida alegre, uma torcida que empurra, né? Tomara que... Tomara não, a gente não pode pensar assim. O estádio bonito é o estádio cheio, o estádio lotado. Mesmo que seja o adversário, a torcida adversária. Exato. É bonito se entrar, se empolga o atleta, né, revigora, olha aquilo lá. Então a gente não torce. Mas eu digo, por outro lado, se a gente enfrentar lá ele sem o torcedor, poxa, olha, já é uma ajuda muito grande. Um estádio bom, um campo bonito. Wilson, né? Heriberto Rios. Perdemos de 1-0 lá. E eu acho assim, é aquilo que a gente falou. Eu acho que se lá você tem condições de trabalhar a sua equipe um pouco mais taticamente, um pouco mais coletivamente, é muito importante. Porque os clubes já estão, Internacional e Grêmio, já estão acho que há 2 meses, né, Fábio? Treinando. E é aquilo que a gente falou. Chega um momento e que não tem mais como você ficar passando isso só via internet e tal. Não tem, você precisa estar ali, estar perto, você precisa estar comandando, o atleta precisa sentir aquilo ali, o que é realmente um trabalho de clube. E é diferente de você em casa. Em casa você está fazendo, você relaxa, você desvia a atenção. Ali no clube não. E sendo assim lá, eu acho que Santa Catarina, nós estamos aqui perto também, né? Um clima que é o nosso aqui também, e eu vejo assim de uma maneira acertada dos clubes, porque daqui a pouco, logo, já estaremos aí os campeonatos brasileiros pronto, voltando, né? E você, no mínimo, você inclusive já entrevistou aqui dois preparadores físicos, né? 2 belas entrevistas, tanto com o Cook e com o Ali, e eles disseram a mesma coisa, que tem no mínimo que ter 30 dias para você preparar a tua equipe bem, vamos pôr assim... Digamos assim, em condições de jogo. Em condições de jogo, 30 dias. Então, se você parar aqui e ficar esperando, você... Quando perde até aquele trabalho, né? Que foi. E quando eles avisam, eles vão avisar com 15 dias, com 10 dias, liberou, vai começar o campeonato. Então, acho que 2 clubes, né, de estrutura, como Internacional e Grêmio, eles estão certos em ir para lá, conseguir fazer o seu trabalho, para depois chegar, pelo menos, em igualdade de condições com os adversários. Os campeonatos hoje são muito parelhos, não tenha dúvida nenhuma, e agora com essa parada, quem conseguir se preparar melhor, né, acho que já vai dar uma boa arrancada, né, e isso é muito importante, e depois, se você arrancar bem, você com certeza garante já um final de campeonato tranquilo, sem problema de rebaixamento, já brigando por posições para Libertadores, entende? Não adianta você deixar no final, você querer correr atrás. Inclusive, me lembro que nós lá no BV Esporte, você foi um cara que sempre dizia que o Cruzeiro não voltava mais. E eu dizia sempre, olha, eu acho que o Cruzeiro ainda vai voltar. Não, por quê? Porque começou mal. Então, no final, não adianta, porque aí entra muita coisa junto, né? Já tem o seu problema técnico, tático, que você não está bem. Aí vem o problema psicológico, aí vem a pressão, né? Então, e o clube como instituição já não estava bem, né? Já não no caso do Cruzeiro. Pois é, no caso do Cruzeiro. Mas e aí vem, por isso que é importante que o Grêmio e Inter saiam, se preparem para quando começar o campeonato brasileiro, todos estarem, como se diz, no mínimo em igualdade de condições. Claro que o diferenciado é o Flamengo, mas pelo menos junto com os outros, né? Agora, deixa eu te perguntar, Joel, até porque, sem dúvida alguma, né, vamos partir do princípio de que, bom, o Grêmio está indo para Criciúma, o Internacional daqui a pouco vai para alguma cidade também de Santa Catarina e iniciam seus trabalhos lá. Os demais clubes aqui do Rio Grande do Sul que não têm condição financeira para poder, por exemplo, deslocar uma estrutura, vamos supor, a Criciúma. Ipiranga não tem condições de ir a Criciúma. Vá lá aqui em Concórdia ou Chapecó fazer um bate-volta, né? Até pela proximidade dos 2 estados, né? A nossa condição geográfica favorece estarmos do lado do estado de Santa Catarina, então poderia realizar aqui na divisa, aqui até tranquilamente. Agora, não tem como montar uma estrutura, por exemplo, em Florianópolis ou em qualquer outra cidade de Santa Catarina que tenha no seu decreto municipal liberação para realizar atividades esportivas com contato, não tem como fazer isso. E aí vai haver naturalmente, Joel, né, aquilo que
em condições normais, já há uma disparidade técnica pelo nível de Grêmio Internacional num comparativo com os outros, vai haver também uma diferença significativa na questão da preparação. Os clubes, os demais, estão trabalhando aqui, sem trabalho coletivo de contato. Então, por isso, Joel, que eu acho que o retorno no dia 19 é muito improvável, é muito provável. Sem dúvida, né, Fábio? A gente lamenta, né? A gente sabe a vontade, o desejo do nosso Ipiranga, torcemos para que tudo dê certo, mas é o que você falou, não só o Ipiranga, como as outras equipes, já entram em desvantagem. Quer dizer, normalmente já entram em desvantagem. Numa situação dessa, mais em desvantagem ainda, né? Então, eu acho que não começa, mas seria importante para nós, para os clubes menores, que começasse. Porque os clubes, a dupla não teria chance ainda de melhorar mais, de trabalhar mais. Exato. Né? E aí, infelizmente, isso acontece, mas nós temos que torcer para que, dentro do limite, o Ipiranga possa voltar, pelo menos, acho que fisicamente, pelo menos dentro daquilo que o Ali nos colocou, que por 30 dias, o máximo que possa dentro desses 30 dias, melhores condições físicas, porque técnicas e tática, claro, o Paulo já tem uma base, né, que vem do início do campeonato, até uma base aqui que, se você me permite, a gente tem que dizer que precisa ser revista, porque no retorno ela já não teve... Apresentar os mesmos resultados do primeiro turno, né? Exatamente. E a equipe voltar a jogar bem, né? Porque estava ganhando e jogando bem. Claro que aquele resultado aqui contra o Aimoré foi atípico. Aquilo a gente tem que deixar de lado. Tanto é que o Ipiranga já começou a reverter, empatando o Brasil lá, né? Não ganhou no detalhe? No detalhe, e fez uma boa partida. Mas eu acho que o Paulo precisa até rever a maneira da equipe jogar, até porque os adversários já estão criando dificuldade para o Ipiranga, e o Ipiranga não começou muito bem o retorno, né? Está aí ainda hoje, dependendo só dele para garantir a sua vaga na Copa do Brasil, né? Mas a gente sabe que precisa melhorar um pouco mais, né, daquilo que vem apresentando no retorno. E para isso, o que acontece? Ele precisa trabalhar. E sem tempo de trabalhar, aí fica complicado. Então, até porque, Joel, se a gente fizer um paralelo aqui, eu vou pegar o exemplo do Internacional, que é o que a gente tem acompanhado da imprensa esportiva da capital do estado. O Eduardo Cudê, nesse período, e aí o Renato a gente não tem ainda uma clareza, mas obviamente também deve estar pensando e trabalhando nisso. O Eduardo Cudê aproveitou o período, né, dessa paralisação da pandemia para rever muitos jogos do Internacional, para observar as características de alguns jogadores. E aí a gente até falou essa semana, Joel, no programa de esportes lá da Rádio Cultura, no BV Esportes, que o Eduardo Cudê deve dar chance para 3 jogadores agora no retorno do campeonato, que é o Prachedes, jogador que foi destaque daquele time campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogador que já demonstrou ter uma capacidade técnica diferente dos demais. Tá? O Nonato, que taticamente ele pretende utilizar, fazer com que o Nonato jogando abra uma outra possibilidade de utilização do Edenilson numa outra posição. E também a utilização de um jogador que já para mim até não soa como novidade, que é a utilização do William Potker, que é um jogador da explosão, um jogador de válvula de escape, né, pelo lado de campo, que é uma função que hoje ela é ocupada pelo Marcos Guilherme. Então, o Eduardo Cudê já está revendo essa questão, porque o que ele pretende fazer com o Nonato? O Nonato seria o jogador de área a área, como chamamos, e tu sabe muito bem, João, né? Essa seria a função do Nonato. E aí o que se falava antes da chegada do Eduardo Cudê no Internacional é que o Nonato seria um jogador que teria, né, uma função importante no time do Eduardo Cudê, porque ano passado ele até surgiu, pintou bem, enfim, mas era um guri ainda em transição da base para o profissional. E a partir da chegada do Cudê, ele depositou muito em cima do Nonato, mas o Nonato não correspondeu.
E aí a própria leitura do Eduardo Cudê é que a função que ele pedia ao Nonato, o Nonato não estava conseguindo compreender muito bem. E passou a começar a compreender nos últimos jogos do Campeonato Gaúcho, que coincide com o discurso do Eduardo Cudê, que foi naquele jogo contra o São José, onde o Nonato não só faz 2 gols, mas como é o nome do jogo, né, Joel? Exatamente, porque às vezes não é só o gol, né? O posicionamento, a participação, o posicionamento, né? E ele realmente, o treinador adora isso. Às vezes o treinador ele pensa uma coisa e ele procura um jogador para desenvolver aquilo. Então ele às vezes ele deposita toda a confiança num determinado jogador e às vezes não acontece. E ele, no caso do Nonato, quer dizer, ele no início ele não respondeu e agora, quem sabe, com essa atuação e com esse gol, ele ganha confiança, ele já tem a confiança do Cudê, que já depositou isso nele quando chegou, né? Ele possa desenvolver. É um jogador jovem, um jogador ainda... esperavam até um pouco mais dele quando ele chegou no Internacional, né? Quando estreou, né? Teve uma caída, mas é um jogador que vale a pena você apostar. Não está em processo ainda de lapidação, de maturação, diríamos assim, num comparativo com o Vinho, Joel. Ele está em fase de maturação ainda. Mas, claro, teve até uma reversão de expectativa, porque eu lembro que quando o Nonato surgiu nos primeiros jogos, e até ele entrou bem nas partidas, se dizia o seguinte, que como ele e o Matheus Henrique do Grêmio vieram do São Caetano, os dois trazidos pelo ex-jogador do Internacional, do Palmeiras e do São Caetano, o Magrão, né, que é o empresário dos dois jogadores, o Magrão, inclusive, dizia, não o Magrão dizia, mas as pessoas próximas do Magrão diziam o seguinte, olha, o Nonato tem mais recursos que o Matheus Henrique, porque o Matheus Henrique já estava, né, mais atuante aqui no Grêmio, participando mais, e o Nonato, o Inter, gradativamente ia dando um pouco de espaço para ele, mas na realidade acabou tendo uma reversão de expectativa, né, João? Exatamente, né, mas eu acho que agora, com um pouco mais solto, né, jogando, já não se pensando mais em maturação, já se pensando como um atleta profissional. Jogador profissional, que tem funções a cumprir. Exatamente. Acabou aquele negócio eu sou promessa, nada de promessa. Agora o Nonato está na hora de vestir aquilo. Não, eu sou profissional, vou brigar para o meu lugar, eu tenho que responder, eu tenho que dar uma resposta. Eu acho que é isso que o Cudê espera dele. O Praxedes fez uma excelente Copa São Paulo, um jogador que realmente inspira confiança, eu acho que é um jogador que promete, sabe, um jogador que... é um jogador técnico, mas um jogador também que briga, um jogador que não é acomodado, né? Então é um jogador, eu gostei muito de ver esse jogador, aproxima da área, sem a bola vem marcar. E sabe o que me chamou a atenção, João, desse jogador, o Praxedes, é que ele é um jogador que ele ocupa o espaço no campo. Né? Exatamente. E isso faz o jogador ser um jogador participativo, um jogador que, ao mesmo tempo que contribui para a construção das jogadas, dá alternativa para o setor de criação no meio de campo e, ao mesmo tempo, ele também contribui na marcação, no fechamento de espaços. Né? Ele como diz, nas duas intermediárias, tá? É um jogador de muita movimentação. Você vê que ele não aceita ficar só do lado direito, não. É um jogador que, quando tu olha, ele acompanhando a jogada, ele está do lado esquerdo. Ele flutua muito. Flutua muito. Daqui a pouco ele está do outro lado. É um jogador que, se o treinador dá liberdade ele em campo, ele ocupa a função e tem qualidade para jogar. E uma coisa, Fábio, que eu queria dizer do Cudê, que eu vi ele achei muito importante uma declaração dele, ele dizendo que ele está preparando o Internacional para jogar com o campo sem o torcedor. Isso é fundamental. É fundamental. Quem sabe muitos treinadores não estão fazendo isso. Não é porque aqui nós estamos falando como comentarista esportivo. Eu não vi um treinador se preocupar com isso ou falar sobre isso. Eu vi o Cudê dando entrevista e dizendo que ele está preocupado de achar uma maneira para motivar o atleta e fazer ele jogar sem o torcedor. Isso é muito importante, Fábio. Porque o psicológico vai ser importante nessa retomada também. Exatamente. João, meu amigo, um grande abraço, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer conversar contigo aqui no Na Resenha. Fábio, o prazer é meu, né? E, como sempre digo, estou à disposição a hora que o amigo precisar. Muito bem, fechamos a conta, voltamos com o Na Resenha na próxima edição. Aquele abraço e até lá. Na TV Erechim, Na Resenha.
com Fábio Lazarotto e convidados.